Olá! Hoje nós vamos estudar a respeito das religiões comparadas, né? Este livro, que é do IBAD, esse curso de bacharel em teologia à distância, vai nos apresentar hoje algumas reflexões sobre religiões. Então nós vamos falar aqui a respeito da religião como um todo, né? E mostrar as suas nuances, né? As suas a sua relevância sobre a humanidade, né? A religião ela está permeada em todo o universo, e todas as pessoas, elas, mesmo se considerando uma pessoa que não acredita em Deus, mas no fundo ela tem uma religião, né? Pode ser ateu, pode ser alguém que realmente não acredita em Deus, mas na realidade são pessoas que estão dentro de uma religião. E nós vamos hoje aprender com este livro, né, que tem como o título, né, Religiões Comparadas, de André Moreira, e que está dizendo aqui, compreendendo as religiões da atualidade e as suas origens, né? E quando a gente fala de religião, vem à cabeça da gente tantos nomes, né? Tantas as coisas, mas a gente precisa de compreender as principais religiões, né? E dentre essas religiões existem as subdivisões, né? Que muitos chamam, né, de segmentos, outros de doutrinas, outros de denominações. Então nós vamos ver principalmente as três maiores religiões mundiais, que é o islamismo, né? Ali por volta do século 7, começa ali com Maomé, em Meca, né? Medina, Meca, toda aquela região ali. Também o cristianismo começa ali com Jesus em Jerusalém, e também, além do cristianismo, do islamismo, nós também temos o judaísmo, né? O judaísmo, que é a religião, né, predominantemente ali do povo judeus. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre religião. A primeira coisa é a gente entender o que é, ou como a gente pode conceituar religião. Religião é muito mais do que a gente pensa, né? A religião, ela extrapola, ela vai além de sentimentos, de comportamentos. Ela tem muito mais do que algo, muitas das vezes, que a gente atribui às divindades, né? Ela vai além, ela perpassa a religião, a questão do sobrenatural. Ela alcança a economia mundial, ela alcança a política mundial, as ideologias. Então a religião é todo esse arcabouço, né, de fundamentos que constrói, de certa forma, uma estrutura onde as pessoas demonstram o seu sentimento, demonstram a sua fé, e esse sistema todo, né, ele é conhecido como religião. A palavra religião, ela vem de uma palavra, muitas das vezes pode ser religare ou religare. Ela tem essa conotação de religar. A intenção principal da própria palavra religião, religare, né, é um ambiente onde o ser humano, através da palavra, através das ações, mediante a fé, consegue conectar-se com o Criador. Então a religião, literalmente, é um ponto de conexão da criatura com o seu Criador. Esta é a proposta, né? Essa é a proposta inicial. É claro e é evidente que a religião, ela nos surpreende de forma positiva e negativamente também neste quesito, né?
porque nem sempre a religião ela traz paz, ela traz comunhão, ela traz benefícios, traz muitos malefícios também dentro dela, né? Nós podemos ver, por exemplo, a questão da religião que em muitos países, né, que são teocráticos, né, literalmente vivem em guerra há muitos anos e matam, massacram, torturam, tudo em nome da religião. A religião é, muitas das vezes, o pivô da maioria das guerras. Então a religião ela tem os dois lados da moeda, né? O lado bom, que é o lado que agrega, o lado que ajunta, o lado que dá, que traz vida, traz esperança, mas por um outro lado existe um lado, digamos, nefasto da religião, né? Então a religião é preciso de ser estudada com olhos bem atentos, né? Porque muitas pessoas, quando se fala de religião, ela pensa em Deus, mas muitas pessoas matam em nome de Deus. Muitas pessoas exploram em nome de Deus. Muitas pessoas escravizam outras em nome de Deus. E a religião está aí, de certa forma, inserida dentro dessas atitudes, né, de homens que são tementes a Deus e de homens que não são tementes a Deus. A questão é, a religião ela é essencial, mas ela precisa de estar nas mãos e no coração e na mente de pessoas corretas, porque ela é como remédio. O remédio também, em doses erradas, extremas, ele também mata. Então nós vamos hoje, né, ver aqui alguns pontos e fazer algumas reflexões, porque é um tema bem técnico, digamos assim, e a gente precisa de estudar mais profundo, mas nós precisamos de buscar outras fontes, né? Apenas um livro fino, um livro com poucas páginas, apenas mostra o caminho, dá uma noção do conceito, né? E aqui na primeira unidade, né? A qual o título é O que é religião? Então, essa primeira unidade aqui deste livro vai nos trazer, vai nos apontar algumas, é claro, dentre tantas opiniões e conceitos do que é religião, porque você vai encontrar livros com divergência, na realidade, na questão do conceito da religião, né? Então, é importante que a gente dê o primeiro passo, mas precisamos de buscar outras fontes, né? Nós não podemos apenas pegar um livro e esse livro cravar como se tudo fosse verdade, como se não há outra opção a ser estudada, não. É apenas um livro que mostra o caminho. Então, na realidade, este livro é apenas mostrando para nós a necessidade de estudar sobre esse assunto tão relevante para a humanidade, né? Então aqui na unidade 1, o título é O que é religião? O 1.1 vai dizer humanidade e religião. O 1.2, conhecimento religioso. O 1.3, aspectos teóricos da religião e as suas origens. 1.4, a razão da nossa existência no mundo, né? E 1.5, o que é heresia, né? Esse aqui é muito importante. Então nós vamos começar aqui na primeira unidade dizendo o seguinte: o escritor aqui, o André Moreira, ele traz para a gente um conceito, é claro que superficial, do que é a religião. E aqui eu gostaria de ler para vocês. Como é um livro muito didático, né? É um livro que você precisa compreender realmente, tecnicamente, o que é a religião, como ela se compõe, como ela se comporta, qual a utilidade dela, aonde ela está inserida, né? Quais são os seus tentáculos, né? E qual a sua relevância dentre a humanidade e de uma forma global. Aqui ele vai dizer assim: como podemos definir a religião? Segundo o dicionário de filosofia, religião é a crença humana na garantia de salvação sobrenatural. A palavra tem origem do latim religio,
que vem muito provavelmente de Religare, mas sua prática é muito anterior à sua definição. Podemos dizer que religião vai além de uma definição etimológica, ou seja, de uma palavra, né, da construção de uma palavra. Ela se manifesta e se revela e se expressa no detalhe, no individualismo de cada indivíduo quando ele pratica sua religiosidade, quando vemos o fiel fazendo o sinal da cruz em frente à sua igreja, ou contemplarmos alguém carregando a Bíblia sagrada junto ao peito em direção ao culto dominical em sua congregação, estamos vendo a religião acontecendo. Então ele traz aqui na realidade que essa religião ela é vista nos pequenos detalhes do indivíduo. Muitas das vezes aquele que faz o sinal da cruz, muitas das vezes aquele que se ajoelha diante de uma imagem, muitas das vezes aquele que carrega uma Bíblia debaixo do braço, de certa forma ele está expressando, ele está dizendo que ele tem uma religião e que esse digamos, sistema, né, ele nos alcança, eles alcançam a todos de maneiras bem diferenciadas, bem diferentes, mas que todos, independentes, têm a sua própria religião. Ou seja, não é uma coisa que é engessada. Então, há várias formas de se cultuar. E aqui, quando nós falamos de religião, nós não estamos falando de denominações, nós não estamos falando de dogmas, nós estamos falando de um sistema onde o indivíduo sente-se a necessidade de adorar algo maior. Agora, a forma que ele adora e a base em que ele se apoia é diversa. Nem todos que são religiosos têm a sua base como base de regra a Bíblia. Uns têm o Alcorão, né? Outros têm a Bíblia, outros têm, por exemplo, o Evangelho segundo, né, aquele que escreveu e interpretou. Então, na realidade, a religião ela é fundamentada em cima de conceitos e interpretações hermenêutica, né, sobre um determinado assunto. E geralmente está ligado ao divino, ao abstrato, as coisas que são imateriais. Então, todo ser carrega dentro de si um desejo e acredita que existe algo acima, né, acima do homem. Então, aqui o que é religião, aqui, e ele traz aqui também, dentro dessa perspectiva, né, do que é religião, ele escreve aqui: a religião desempenhou um papel extremamente significativo ao longo da história, e a marca que ela deixou pode ser percebida de várias maneiras. No entanto, é importante notar que a influência da religião pode virar dependendo da época, da cultura e da região do mundo em questão. Algumas das principais marcas da religião na humanidade incluem, e aqui ele vai trazer uma lista e eu vou apenas ler aqui os tópicos, né, para depois vocês podem estudar com maior com um tempo maior para vocês entenderem. Ele vai trazer, vai pontuar aqui. Primeira coisa, formação de valores e ética. A religião como algo que pode influenciar na formação dos valores, da ética do ser humano. A identidade cultural. Dependendo da sua religião, essa religião ela se torna a sua identidade. É no caso do Islã, né? No caso aí, realmente, assim, bem definido mesmo, a questão do Islã. É muito, como é que eu diria para vocês, é muito forte a forma que eles cultuam, a forma que eles vivem em torno da religião. A religião é a base, né? É a teocracia, vivem um sistema teocrático, né? Então a religião tem esse poder.
na arte, na arquitetura, e aqui a gente vai ver a influência da religião na arte, na arquitetura. Isso vem de longas datas, né? Principalmente ali por volta do século XVI, na época, por exemplo, das grandes reformas, né? Por exemplo, na época ali, por exemplo, do iluminismo, por exemplo, que foi uma coisa que veio com força total, mostrando, por exemplo, a questão das novas igrejas, dos novos templos, né? E a arquitetura foi mudada em relação à questão da religião, principalmente no século IV, quando Constantino, ali, o imperador, ele se declara cristão. Então, até aquele momento não havia igrejas com arquiteturas grandiosas, mas por o rei se colocar agora como um cristão, constroem-se templos suntuosos, maravilhosos, com decorações, pinturas de grandes pintores, as esculturas dentro da igreja. Até hoje, né, no Vaticano, você vai ver, no Vaticano, na Itália, ali em geral, você vai ver as grandes, né, arquiteturas das grandes igrejas no mundo inteiro, e com as obras de arte tremendas. Então a religião também influenciou nessa área. Na política e na governança, a religião ela é forte. Começa também lá em Constantino, por exemplo, quando Constantino, de certa forma, percebe que o cristianismo poderia lhe ajudar naquele período, e aí começa ali um casamento, por exemplo, da religião cristã com aquele imperador. E você vai perceber que a política, a religião, ela está muito atrelada, muito inserida, andando juntas, quase de mão dadas. Aliás, eu diria para você hoje que anda hoje abraçada com a política. E dentro desse pacto, né, desse casamento, desde aquela época até hoje, a religião e a política andam muito juntas. Por um lado, eu acredito que é muito danoso para a religião a questão da política em si, tendo em vista que muitas das vezes dogmas e pensamentos e culturas são modificados num conflito de interesse, e muitas das vezes a política sobrepõe as bases da religião, né? Então, muitas das vezes a religião ela cede, ela abre espaço para que a política possa entrar e que a política possa manipular muitas coisas, muitos princípios da religião. E isso é muito perigoso. Tanto é que hoje nós temos guerras, né? E muitas das vezes essas guerras, a religião e a política são as duas protagonistas de tamanhas guerras que existem, né? Então aqui ele vem trazendo essa visão. Também a construção de comunidades, né? A religião comumente é um fator que une as pessoas em comunidades, criando uma sensação de pertencimento e de coesão social. Então a religião tem esse poder, né, de incluir pessoas de nichos diferentes no mesmo espaço, de dar oportunidade para pessoas que muitas das vezes, de uma certa forma, secularmente não têm oportunidade, mas através da religião ela tem condições de contribuir, né, ali que talvez com suas habilidades, com seus conhecimentos, e outrora não haveria essa oportunidade, mas a religião ela traz para si essa responsabilidade, né? Então, quando bem praticada, quando feita de forma coerente, a religião ela é com certeza que algo positivo para a humanidade. A exploração da espiritualidade, né? A gente vai ver aqui que ele escreve: a religião oferece um espaço para a exploração da espiritualidade e da relação do indivíduo com o transcendente, fornecendo respostas a questões existenciais e filosóficas. Então aqui ele traz a questão, por exemplo, da religião, de certa forma, ilustrar ou de certa forma abrir caminho para que a pessoa entenda o divino, o extraordinário, algo que está além. Então a religião põe na mesa algo que muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de entender.
E principalmente aqui, nós quando falamos de religião, a Bíblia não tem como não estar no centro, né? A Bíblia como o livro realmente mais importante a nível nacional e internacional, global, sobre religião. A Bíblia ela está, se você for observar, praticamente em todas as religiões, nem que seja para contestar o que nela está escrito, mas a Bíblia ela é, de certa forma, a base para todas as religiões. Conflitos e guerra, que eu já disse, educação e disseminação do conhecimento. Então, através da Bíblia também, através da religião, você vai perceber que ela dissemina conhecimento, educação. Na época da reforma, as faculdades, né? E tanto reformas não, bem antes, na Idade Média mesmo, né? Na Idade Média e até na época de Jesus mesmo, as escolas, né? Já com esse cunho religioso, no caso dos judeus, a própria lei bíblica era estudada, então havia já lugares que formavam pessoas com o conhecimento das leis dentro da palavra. Então, e aí depois vem na Idade Média, os monastérios, né, que eram aqueles lugares onde os bispos, os padres estudavam, também vinha a conhecer com profundidade a questão principalmente da Bíblia, né, a Idade Média muito teocrática, e depois nós temos, por exemplo, na Reforma, já começa, por exemplo, também nas faculdades, a religião ela ser difundida, pensamentos novos, né, no Renascimento ali do século XVI, XVII, XVIII, também pessoas com formações diferentes, com pensamentos diferentes, e começa, de certa forma, a religião trazer à tona toda uma gama de conhecimentos e dando espaço para as pessoas questionar, para as pessoas colocarem as suas posições. Tanto que foi a questão das 95 teses de Martinho Lutero em Wittenberg, né, na Alemanha, exatamente mostrando aí que a religião ela está muito interligada, muito conectada com a questão do conhecimento. Aqui no capítulo 1, por exemplo, vai trazer a humanidade e a religião. E aqui ele traz o escritor, apenas fazendo alguns adendos, ele traz essa importância da religião na humanidade desde seus antepassados, né? E aqui ele traz aqui dizendo o seguinte: as primeiras comunidades humanas, surgidas há mais de 5.000 anos, antes de Cristo, eram formadas por caçadores rudimentares que viviam de modo nômade, né, ou seja, de canto em canto, por conta de suas limitações tecnológicas para caçar. Num cenário onde as armas eram escassas, se fazia necessário estar o tempo todo em movimento. Provavelmente por conta desse movimento constante, o homem tornou-se um exímio observador da natureza. Esses homens primitivos desenvolveram logo cedo a crença de que a natureza tinha poder sobrenatural. Olha aí, de certa forma, é algo que é o que move a religião, né? Essa ligação do homem, esse entendimento, essa visão, essa compreensão de que existe algo sobrenatural, algo acima, algo que move as coisas, algo que é poderoso, né? Eu não sabia muitas das vezes como descrever este algo, né? Mas eles percebiam que existia algo além da sua própria vida, da sua própria existência, né? Um poder sobrenatural oculto aos olhos. Surge nessa época a crença chamada animista, para a qual os seres da natureza também são providos de espírito, assim como o homem. Então havia essa percepção de que além deles, como homem, mas os seres também existia algo diferente, algo que ia além da vida, né? E aí ele vai trazer aqui, né, Cassirer, né, um filósofo, ele traz aqui: o homem é um ser originalmente simbólico. Sem dúvida, nossos ancestrais mais antigos já sabiam disso quando refletiam sobre perguntas como as perguntas que o homem desde seu princípio eles fazem a si mesmo, né? O que é a vida? Quem somos? Para onde iremos ao morrer?
ou onde surgiu tudo que existe? Então, realmente, principalmente a filosofia, né, que é uma questionadora incansável, sempre questiona a origem de tudo, de onde viemos, para onde vamos, quem somos, né? Então, questiona muito a respeito, né, da vida após a morte. Então, todas essas questões o homem já tinha dentro de si, porque ele percebia, não sabendo o que e nem como, mas que algo que ele estava debaixo de um guarda-chuva maior. E essas questões, de certa forma, foram as bases, né, para o desenvolvimento da religião. Então, a questão da religião no ser humano, ela é desde a sua formação. Aqui vem dizendo algo importante sobre a religiosidade antiga, né? Podendo notar que ela apresentava algumas características muito peculiares. Primeiro, o mito e a crença no espiritual surgem para dar sentido à vida e à morte. Então, aqui está dizendo que desde o início, né, esse mito, né, essa crença no espiritual, em algo fora do corpo, é o que dava sentido à vida e à morte. Os antigos funerais eram acompanhados de sacrifício e rituais. Esses rituais podiam ser a narração de um mito que versasse sobre a morte ou o destino do morto, ou ainda uma breve narrativa sobre o ato corajoso do falecido. Então, na realidade, no princípio, né, havia toda essa crença na mitologia e que realmente que o homem, né, realmente tinha algo, ele era mais do que corpo, só o corpo, ele tinha algo a mais, né? E acreditava, e você vai ver, por exemplo, na questão filosófica, né? Sócrates, Platão, você vai ver que há realmente esse entendimento, né, de que o ser humano ele é muito mais do que só massa muscular. Tem algo que envolve, tem algo que sustenta e que realmente isso é o que vai nortear, de certa forma, essa crença, né, em algo maior. Então é muito importante que a gente entenda isso. E nós, como estudiosos, né, e a gente precisa de realmente buscar as fontes, porque é claro que hoje estou trazendo aqui, apenas fazendo uma linha do tempo, né, para que a gente possa estudar depois, e é muito vasto e é muito profundo, e o nosso tempo é muito exíguo e não tem como destrinchar e falar de cada ponto importante aqui, né? Mas uma coisa que importante aqui que eu vou que ele escreve aqui, isso é muito importante aqui. Era comum também, muito antes dos romanos, que os povos primitivos venerassem seus parentes mortos com a intenção de obter algum favor perante os grandes deuses que regiam o universo. Na maioria das religiões politeístas, esses deuses estão organizados em famílias ou grupos, normalmente da seguinte maneira: divindades naturais, divindades da morte, deuses do amor e divindades ancestrais. Então, para os mais antigos, os deuses, né, as pessoas que morriam, eles formavam clãs, tinha os nichos. E aí eles, de certa forma, como politeístas que eram, acreditam em vários deuses, né? Então eles tinham ali como as divindades naturais, no caso das águas, da terra, das árvores e tudo que é natureza. A morte também, eles temiam muito, o amor e também os ancestrais, né? O seu passado. Então, essa crença, né? Aqui é essa crença. Aqui, por exemplo, já no capítulo 2, nós temos aqui conhecimentos religiosos, né? E aqui isso aqui é muito importante, vai trazer aqui para a gente, já desde o início, dizendo assim: agora que compreendemos que a religião faz parte da existência humana, como podemos definir o que é religião? Religião é toda e qualquer manifestação religiosa que executamos. Pode ser o batismo numa igreja cristã, a adoração num templo budista, a leitura do rolo da Torá em uma sinagoga numa manhã de sábado, ou ainda a peregrinação de um muçulmano a Meca.
Então, percebe-se que aqui ele traz esse conceito de religião, que religião pode ser tudo isso, né? Esses atos individuais com comportamentos diferentes, mas que tudo leva a uma, de certa forma, reverência a algo maior. Todos essas ações individuais, elas podem, de certa forma, compor aqui uma religião. Então, a religião se torna, de certa forma, um lugar ou um ambiente onde as pessoas possam, através da sua fé, demonstrar a sua devoção a um santo, a algo que ele entenda que traz para ele paz, que traz para ele conexão com o divino. Então, isso é muito importante. Aqui, por exemplo, nós vamos observar, e ele traz aqui, o escritor traz para a gente aqui de forma bem sucinta, dizendo o seguinte: vemos nesse breve texto uma verdade conclusiva sobre a religiosidade. A necessidade de se orientar na vida, manifestar fisicamente uma fé é fundamental para os seres humanos. Não precisamos apenas de comida e bebida, de calor, compreensão e contato físico. Precisamos também descobrir por que estamos vivos. Não eram só os antigos que faziam perguntas a respeito da vida e da morte. Ainda hoje, nós perguntamos: quem sou eu? Como foi o mundo? Como foi que o mundo passou a existir? Que forças governam a história? Deus existe? O que acontece conosco? Perceba que aqui ele está mostrando que o ser humano até hoje tem dúvida, tem questionamentos, indagações a respeito principalmente do futuro, né? O que será de mim quando eu morrer? Como é do outro lado? Há salvação? Há inferno? Há céu? Essas perguntas, elas são latentes no dia a dia. E esse tipo de assunto, ele cai como uma luva dentro daquilo que chamamos de religião. Só, entre aspas, a religião pode nos dar estas respostas, né? Capítulo 3 vai dizer aqui os aspectos teóricos da religião e as suas origens. E aqui ele vai trazer, desde o início aqui, uma visão geral, né, de como começa, de certa forma, teoricamente, né, a religião e as origens dessa religião. Aqui no princípio ele vai escrever dizendo assim: no cerne do iluminismo, provavelmente ali para o século XVI, XVII, XVIII, em pleno século XVIII, que diversas críticas à religião surgem de maneira mais consistente, muitas suposições comuns sobre religião em geral e nas tradições religiosas em particular, que representam mal entendidos fundamentais. Então ele está dizendo aqui que no início ali por volta do século XVIII, foi aonde a mente, né, principalmente dos chamados iluministas, né, que é um povo já estava com a mente saindo da Idade Média ali, já uma revolução total, começava a questionar todo aquele sistema religioso da Idade Antiga, vivido pela Igreja Católica, de um sistema teocrático, e que de certa forma colocava limitações para que as pessoas não lessem a Bíblia, para que as pessoas não tivessem acesso às informações. Então aqui por volta do século XVI, XVII, XVIII, após a Reforma, então começa ali aquele sistema do Renascimento, com grandes pensadores, inclusive Erasmo de Roterdã, né, um dos grandes pensadores cristãos. Ele começa a trazer e começa a questionar muitas coisas que não era possível questionar na Idade Média. E aqui começa, de certa forma, a religião tomar um outro formato, uma outra configuração, não agora de uma forma engessada, mas de uma forma liberal, de uma forma onde as pessoas podem questionar, podem interpretar, podem escrever a respeito de assuntos, e isso foi um ganho muito grande para a humanidade, né? Saiu de um sistema teocrático ali da Igreja Católica,
e com isso a liberdade, né, veio à tona. E tanto é verdade que após Lutero as ramificações de pensamentos e religiões se proliferaram, né? Foram realmente um ganho muito grande para as pessoas, para a humanidade, né? Saiu daquele sistema fechado, aquele sistema blindado pela Igreja Católica. Então aqui ele vai trazer os aspectos teóricos, né, da religião. E ele diz aqui no início, muitas suposições comuns sobre religião em geral e nas tradições religiosas em particular, que representam mal-entendidos fundamentais. Os estudiosos da religião estão bem cientes dessas suposições e articulam alguns fatos básicos sobre a própria religião e o estudo da religião, que servem como fundamentos úteis para as investigações. Então, dentro ali naquele movimento, né, de grandes estudiosos, o que acontece? Então trazem, e assim como Lutero fez ali com as 95 teses, outros também trouxeram dúvidas e jogaram na mesa. E aqui eles começam a questionar, a fazer simpósios, a fazer reuniões, né, a fazer concílios e questionar realmente se haveria veracidade em tudo aquilo que tinha sido ao longo dos séculos falado. E isso foi muito importante, porque isso foi, de certa forma, despertando nas pessoas o conhecimento. E é muito importante o conhecimento, porque o próprio Oséias, né, escreve lá o que o povo perece porque lhe falta conhecimento. É claro que estava dizendo conhecimento de Deus, mas aqui também a religião, querendo ou não, o pivô, o centro, a base é o próprio Deus. As pessoas discutem, as pessoas querem conhecê-lo, as pessoas procuram forma de chegar até ele. E a religião na realidade, essa ponte que liga o ser humano a Deus, né? De certa forma, através do conhecimento. A religião é o religare. A função da religião, na realidade, é colocar a criatura mais próximo do Criador possível. Agora, aqui nós não estamos falando de dogmas, nem de verdades absolutas da Bíblia, né? Como aqui, por exemplo, como estamos falando de religião em si, existem os pensamentos, né? E existem os dogmas das religiões, existem os dogmas das denominações. Hoje nós estamos falando só de religião, esse sistema que aglutina todas as formas de pensar, todas as formas de entender que há um Deus, e que esse sistema ele é maior do que a gente pensa. Ele não só trata só de coisas abstratas, mas que ele influencia na nossa vida de uma forma geral, tanto na economia, na política, nas ideologias, na forma de pensar, de agir. A religião está infiltrada em tudo. E a religião hoje ela é, de certa forma, algo que se agigantou. E existe o lado bom e existe o lado mal da religião. Existe um lado maléfico, existe um lado sádico da religião. Assim como existe o lado bom, o lado puro, o lado que é essencial para a vida humana. Então a gente precisa de entender esses viés, né? A gente precisa de compreender. E aqui ele vai trazer essa questão, né? E aí ele vai trazer aqui, de certa forma, as religiões são diversas, ele coloca aqui, né? Então, são várias religiões, vai depender, existem as grandes, as maiores, né, que eu disse aqui, que é o judaísmo, cristianismo e também o islamismo, são as maiores, mas existem centenas delas. E aqui ele vai dizer que as religiões também evoluem e mudam. Então, as religiões, existe uma, digamos, uma metamorfose ambulante, né? Existe uma metanoia, digamos assim, dentro das próprias religiões. Elas vão se adequando ao tempo e ao espaço. Ela tem a sua fundamentação, mas ao longo do tempo o mundo muda, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam e ela também muda. Ela vai se adequando ao próprio sistema. Então, agora, existe a questão de religiões, e aqui nós não vamos entrar no mérito, né, da questão, apenas nas preliminares, mas existem religiões que são fundamentalistas, ou seja, elas conseguem ao longo do tempo manter-se fiel aos seus princípios, às suas bases,
as suas colunas. E existem outras religiões que já abandonaram as suas colunas, já deixaram de lado. Eu diria que hoje nós vivemos numa época de um relativismo intenso e de um pragmatismo. Existem religiões que são fragmentos das grandes religiões que perderam totalmente a sua base. Nós vamos falar logo na frente que ela é considerada como seita ou secta, ou há um movimento que se separa do movimento original, da sua gênese, e que desenvolve dentro dessa nova bolha uma forma de pensar, uma forma de ensinar, e aí que são chamadas as heresias ou aireses do grego, né? Que de certa forma um ensino errado daquilo que é o verdadeiro, né? Então a heresia é uma forma de ver diferente e interpretar e viver algo original. E isso é chamado de heresia. E aqui nós vamos falar agora sobre isso, né? Aireses. A influência religiosa estão incorporadas na cultura. Isso é patente, né, aos nossos olhos, né, que as culturas religiosas elas são muito diversificadas, né? Você consegue ver, por exemplo, aqui mesmo no Brasil, aqui no estado de Goiás, por exemplo, nós temos aí a questão da Trindade, né, do Divino Pai Eterno, as milhares e milhares de pessoas que seguem todos os anos, sobem aquela cidade, né, pensando ali e fazendo as suas orações e com muita fé. Então veja que há você vai, por exemplo, ver a questão evangélica, né, por exemplo, que isso também no Brasil inteiro você vai ver as grandes manifestações, né, dentro do Brasil, por exemplo, em relação às religiões evangélicas. Você vai ver as afros, você vai ver movimentos que são bem distintos, né, bem definidos, cada um tem um estilo próprio. Você vai ver que as religiões elas também são influenciadoras e elas estão dentro da cultura, né? A cultura realmente ela absorveu essa religião, e isso também é muito importante também. E aqui, por exemplo, só finalizando esse primeiro capítulo, né? A questão que vai dizer aqui a respeito das heresias. Então, as religiões é esse conglomerado de pensamentos, filosofias, conceitos, e que dentre esse universo chamado religião, existe dentro dela vários segmentos, vários tentáculos, com visões diferentes, apoiado talvez na mesma base, mas com entendimento e interpretações diferentes. E a religião ela é um sistema que eu diria para você gigantesco. Hoje eu diria para você que a religião ela é mais poderosa, é a força mais poderosa do universo. Mais poderoso do que a economia, mais poderoso do que a política, mais poderoso. Porque ela envolve sentimento, ela envolve compreensão de algo maior. E muitos, dentre essa vocação, dentre essa forma de pensar, dão a vida por esses pensamentos. Existem guerras que são travadas por causa da religião. E a religião ela é benéfica, mas maléfica também. Hoje, em pleno século XXI, nós temos guerras travadas em nome de Deus, em nome da religião. Porque a religião coloca Deus no centro dela e faz da forma que ela quer. Guerras travadas desde a antiguidade são travadas em nome da religião. Nós temos as guerras, por exemplo, aí do século da Idade Média, por exemplo, travada em razão das religiões. Mortes, assassinatos. Depois nós vemos todo o século XII, XIII, XIV, XV, XVI, que é a época ali que antecede a reforma e a contra-reforma, que grandes batalhas em nome da religião foram travadas. Pessoas que matavam em nome
em nome de Deus. Nós temos um episódio muito triste, que é a questão dos anabatistas e dos batistas. Os anabatistas eram um grupo mais radical, saído dos batistas, que foram assassinados pelos seus próprios irmãos de religião. Nós temos, por exemplo, a questão, e aí é talvez o mais perigoso de todos aí, que é o Islã, né, que foi fundado ali por Maomé, na época ali de Medina, Meca, e que hoje é a maior em termos de números de fiéis, acredito, é o Islã. Mas que são pessoas violentas, pessoas desde a época de Maomé, extremamente violentas, em nome de uma religião. Então, a religião ela é muito perigosa, porque são pessoas que muitas das vezes elas se tornam pessoas incoerentes, são pessoas que se tornam muito radicais em nome de uma religião. Então você sempre vai observar o tanto que esse nome religião ele é poderoso, que times de futebol, por exemplo, quando as pessoas são fanáticas e matam por causa daquilo, as pessoas falam, virou uma religião. Aquele jogador virou um deus para eles. Eles são como religião. Então veja que a religião é algo muito forte, muito fechado. E a gente, para finalizar aqui, nós como estudiosos, nós precisamos olhar a religião de fora para compreender qual o seu papel e aonde estamos inseridos dentro dessa religião, até para que nós como cristãos, como evangélicos, não sejamos religiosos. Ou seja, muitas das vezes, e isso hoje a gente ouve muito isso dentro das igrejas evangélicas, inclusive, que as pessoas estão cada dia mais religiosas. Religiosa alguém que está dentro de um sistema, alguém que deixou as premissas do evangelho, as verdades, os fundamentos, os mandamentos, mas apenas seguem no piloto automático um sistema. E esse sistema ele é nocivo. Esse sistema, de certa forma, ele é manipulado por conflitos de interesse. E esse sistema ele está geralmente na mão de pessoas que têm como base o poder, tem como premissa o poder. E por causa do poder eles destroem, se preciso for, todos os seus fundamentos. Eles mudam as bases. Porque para eles o que interessa é o fim, os meios apenas são detalhes. E aí, entrando para a questão principalmente do cristianismo, que de certa forma somos fundamentalistas, né? Não legalistas, mas temos Cristo como o fundamento da igreja e o fundador dessa igreja, e que independente desse sistema religioso poderoso que vai mudando, a essência precisa ser mantida, né? As bases do cristianismo precisam ser mantidas. O cristianismo ainda tem que estar sobre a base da palavra de Deus. O cristianismo, a principal, propósito do cristianismo é a salvação das almas. E o cristianismo está fundamentado na cruz de Cristo, na ressurreição de Cristo. E hoje nós, como cristãos que somos, nós não podemos abdicar dessas verdades. E hoje nós temos uma linha influenciada pelas religiões, pelo sistema religioso, onde está deturpando o evangelho. O próprio Paulo, já escrevendo aos Gálatas, já fazendo observação a um novo evangelho que estava surgindo, ou seja, a religião já estava começando a manipular as verdades e tirar as bases dos seus lugares. Então, como estudiosos, nós precisamos de entender isso. É que nós precisamos olhar para a religião, entender onde nós estamos inseridos e que esse sistema religioso não venha mudar a forma de nós pensarmos, não venha nos tirar da base, da rocha que é Cristo. Essa é a função que nós, como estudiosos, precisamos estudar. E precisamos ler, buscar em outras fontes, em outros livros, ouvir outros pensadores, para que a gente possa também influenciar pessoas, mas com base,
que nós sejamos defensores do Evangelho, apologetas do Evangelho. E que se a gente não tiver esse cuidado, a gente pode entrar nessa onda, nessa massa que está indo para outro lugar, menos a caminho do reino de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês continuem como pessoas que influenciam e influenciarão de modo correto outras pessoas que aparecerão em seus caminhos. Que Deus abençoe cada um de vocês.